Dando, portanto, prosseguimento, teremos agora a conferência intitulada Direitos da Personalidade sob a Ótica Civil Constitucional. Compondo a nossa mesa de trabalhos, anunciamos o Dr. Paulo Eduardo Vieira de Oliveira. É com muita honra que recebemos para mediar a conferência Sua Excelência o Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Dr. Pedro Paulo Teixeira Manos, que assume a palavra. Minha gente, muito bom dia a todos. Se demora mais 10 minutos, era boa tarde, mas ainda é bom dia. Mas fiquem tranquilos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer sinceramente a direção do TRT, da 15ª Região, a direção do 12º Congresso Nacional de Direito e Processo do Trabalho, pelo convite honroso para participar desse evento, que todos nós sabemos é um sucesso, fundamentalmente por dois motivos: pela presença desse público e pelos palestrantes de alto nível. E como eu não sou palestrante, eu posso falar com tranquilidade. E a minha alegria é maior por poder presidir a mesa em que nós teremos a palestra do professor Dr. Paulo Eduardo Vieira de Oliveira. Todo mundo o conhece, mas nunca é demais lembrar alguns dados importantes do seu currículo. Paulo Eduardo é juiz federal do trabalho desde 93, na 2ª Região, e atualmente é titular da Vara do Trabalho de Cajamar, que é na fronteira com a 15ª Região. É especialista em Direito Material e Processual do Trabalho pela Universidade Clássica de Lisboa, em Portugal. É mestre, doutor e livre-docente em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito da USP, onde é professor associado do Departamento de Direito do Trabalho da mesma escola. Paulo tem várias obras. Eu vou destacar aqui a Convenção Coletiva de Trabalho no Direito Brasileiro, no setor privado, e o Dano Pessoal no Direito do Trabalho, que é esse livro que está aqui na 2ª edição e que quem quiser ter o certificado, faça favor de comprar, né, para ajudar as obras de caridade da casa dele. Bom, falando sério, nós vamos ouvi-lo sobre o tema que é essencial, que são os direitos da personalidade sob a ótica civil constitucional. Então, com vocês e comigo, o professor Dr. Paulo Eduardo. Boa tarde a todos. Eu gostaria de, antes de mais nada, agradecer à direção do Congresso pelo convite que me foi formulado. Também quero dizer que vou ser breve. Todo mundo vai almoçar hoje, garanto. Eu tinha preparado 60 páginas de texto para falar para vocês, mas eu esqueci já, juro, esqueci. Ainda mais sabendo que vocês estão acordados, porque fizeram ginástica e tudo, então está todo mundo bem desperto e isso é bom, porque vocês não vão conseguir dormir com as bobagens que eu vou falar. É uma honra para mim ter como companheiro de mesa o professor Pedro Paulo e o ministro Pedro Paulo. E tudo que ele disse, vocês dão um desconto, porque, na verdade, é uma pessoa que eu conheço há muito tempo e que considero um amigo. Mas vamos às considerações do tema que me foi dado para palestrar para vocês. Antes de mais nada, eu quero pedir desculpas. Eu não estou num momento de plena capacidade intelectual, porque nessas últimas semanas eu tenho sofrido muito com a questão futebolística. O meu time está às portas de ganhar um título, que é um título a mais para nós, mas o Corinthians tem sido objeto do meu tempo nas minhas 2 últimas semanas. Fora isso, e quem estiver em desacordo, já podemos falar em violação do meu direito de personalidade, de torcer para o time que eu bem entender,
paciência, mas eu quero já me desculpar inicialmente, porque tenho canalizado as minhas atenções também para o Corinthians. E eu vou começar o meu bate-papo com vocês, na verdade, com uma indagação, uma constatação. O mundo mudou. E o mundo mudou e as relações de trabalho também mudaram. As relações entre as pessoas mudaram. Hoje, as pessoas se tratam de forma diferente do que faziam há anos atrás, 10 a 20 anos atrás. Como um exemplo, os nossos filhos falam conosco de uma forma hoje, de forma que nós jamais falaríamos com os nossos pais. Essa mudança do mundo reflete também uma mudança nas relações de trabalho. Os avanços tecnológicos fizeram com que houvesse uma mudança de atitude. E hoje em dia as pessoas se comunicam de uma forma instantânea, através de redes sociais, internet, telefone. Saber da vida do outro passou a ser um hobby. Eu quero saber da minha vida e também quero saber da vida do outro, e isso é imediatamente. Hoje em dia, não é raro empregados serem admitidos e receberem um verdadeiro manual de boa conduta, que prevê desde a proibição da utilização de apelidos até formas de comportamento e tratamento que devem ser seguidas para evitar eventuais processos por assédio moral, por dano moral. Dano moral? Assédio moral? Estas são, sem sombra de dúvida, as expressões mais temidas hoje em dia por 9 entre 10 empresários de nosso país. Isso se dá por alguns motivos específicos. O primeiro deles é decorrente da emenda constitucional 45, que trouxe para a Justiça do Trabalho a apreciação desse tipo de questão. E fez com que aquele parâmetro existente na Justiça Estadual deixasse de existir. O juiz do trabalho tem muito mais sensibilidade e, por isso, o valor das indenizações varia para cima de uma forma que não acontecia na Justiça Estadual. Eu acho até que está havendo uma certa tendência conservadora. Eu acho que as indenizações tinham que ser mais altas, mas enfim. Além disso, na Justiça do Trabalho, as perícias são feitas de forma diferente. As perícias na Justiça Estadual eram feitas pelo IMESC e não havia uma vistoria no local de trabalho. Isso tudo causou uma mudança nas relações ou no valor das indenizações, se podemos falar assim. E essas têm sido, sem sombra de dúvida, questões que estão sendo discutidas por empresários de nosso país. O Judiciário tem dado a resposta a esse tipo de indagação, mas eu comecei a falar sobre isso para dizer que, na verdade, o estudo dos direitos da personalidade, ele tem sido mais intenso nos dias de hoje em virtude desse tipo de demanda que nós temos encontrado na Justiça do Trabalho. É até uma prática comum dizerem que há uma indústria do dano moral. Eu acho bacana isso, mas, na verdade, é uma bobagem, se me perdoam dizer assim, porque não há indústria nenhuma. O que acontece é que, no âmbito das relações de emprego, o empregado é sempre, e desde sempre, alvo de tratamentos que violam o seu direito de personalidade, sem sombra de dúvida. Mas o mundo mudou, e isso tem que ser considerado. Na verdade, a doutrina costuma ressaltar o caráter patrimonial decorrente do contrato de emprego. Mas esse caráter patrimonial, ele não esgota toda a riqueza do contrato. O contrato de trabalho não se resume a pagamento de salário.
Uma das principais finalidades da nossa norma laboral é assegurar o direito à dignidade das partes envolvidas na relação de emprego. E o contrato de trabalho traz, pelo menos implicitamente, o direito e a obrigação de respeito aos direitos personalíssimos. Inaceitável sob todos os pontos de vista, essa dicotomia que se estabelece no mesmo indivíduo na condição de pessoa e de empregado. Este, ao integrar-se numa relação de emprego, não deixa de ser cidadão. E essa é a tônica do recado que eu gostaria de deixar hoje aqui neste congresso. Que, na verdade, o empregado deve ser respeitado enquanto cidadão. O direito civil trata, o Código Civil trata dos direitos da personalidade em capítulo específico, nos artigos 11 a 21. Tudo que está ali se aplica ao contrato de trabalho. Não há que se fazer uma separação entre o que está no Código Civil, o direito da personalidade, que está na CLT, nos artigos 482 e 483, falou alguma coisa de violação da honra, mas a gente tem que tentar entender que essa aplicação deve ser feita de forma livre e ampla. O tema, na verdade, ele acaba sendo levado a um parâmetro de discussão até da boa-fé. A boa-fé que deve existir, que está prevista no Código Civil e que deve existir como parâmetro de todo o contrato, e em especial do contrato de trabalho. Na verdade, os vários requisitos dos direitos da personalidade, como intransmissibilidade, irrenunciabilidade, vitaliciedade, inexpropriabilidade, impossibilidade de subrogação, tudo isso se aplica claramente ao processo, ao direito do trabalho e a esse direito da personalidade do empregado dentro de uma relação de emprego. Para resumir essa questão do princípio da boa-fé e sua aplicação no direito do trabalho, eu vou resumir a 4 formas de manifestação desse princípio. O trabalhador deve reservar ao empregador todo o tempo a que se comprometeu, evitando o trabalho para terceiros durante o horário de trabalho, por exemplo. O trabalhador está impedido de revelar segredos de fabricação ou segredos comerciais. O trabalhador deve abster-se de fazer concorrência desleal e, finalmente, o trabalhador deve evitar todas as formas de corrupção especificadas na legislação. Da mesma forma, o empregador também deve reger-se pelo princípio da boa-fé nas suas relações com o empregado. Por exemplo, expondo na contratação as condições de trabalho a que será submetido, as dificuldades que podem surgir, etc. Qualquer das partes inseridas num contrato de trabalho que pratique ou que venha a praticar lesão a outra, seja patrimonial, seja moral, deverá indenizar a parte contrária, a contraparte, pelos danos cometidos. Isso reflete um entendimento de lisura, de boa-fé que deve haver em qualquer contrato, em especial no contrato de trabalho. Também, sobre a ótica constitucional, os direitos da personalidade têm que ser considerados. A síntese é aquela de sempre. Empregado e empregador devem se respeitar como cidadão, em todas as fases do contrato. O artigo 5º da Constituição explicita 3 modalidades de inviolabilidade que merecem menção. O direito à intimidade individual, no inciso 10º do artigo 5º. A casa como asilo individual, no inciso 11º do mesmo artigo 5º,
e da correspondência das comunicações telegráficas e telefônicas no inciso 12. Pode-se dizer que a norma garante 3 modalidades de intimidade: a individual, a da moradia e a das comunicações, que se aplica tranquilamente ao contrato de trabalho. Para citar, apenas para citar, o Estatuto do Trabalhador Espanhol é mais explícito no que concerne à intimidade, que se estipula assim, em relação de trabalho, os trabalhadores têm de direito ao respeito de sua intimidade e à consideração devida de sua dignidade, compreendida a proteção frente a ofensas verbais ou físicas de qualquer natureza. De fato, na Constituição, no artigo 5º, nós já temos aí alguns preceitos que devem ser considerados e que devem ser tomados em conta em qualquer relação de emprego. Também o artigo 1º, inciso 3º da Constituição, onde deve sempre haver o respeito à dignidade da pessoa, do trabalhador. Na verdade, a dignidade da pessoa humana. Essa dignidade, ela tem sido violada nos dias de hoje de forma patente. E nós, que trabalhamos com o direito do trabalho, somos, na verdade, observadores dessa mudança de atitude, não só dos trabalhadores, como também dos empregadores. Isso em qualquer fase do contrato de trabalho. Nós observamos hoje em dia empresas que têm setores especializados em vasculhar as redes sociais para saber o que o empregado, ou pior, o candidato ao emprego, fala, pensa, como ele age e assim por diante. Na verdade, quando eu disse lá atrás que o mundo mudou, e essa é uma constatação importante, eu estava querendo me referir a essas mudanças de atitude de todo mundo. As mudanças de atitude das próprias pessoas. As pessoas têm necessidade de se expor hoje em dia. A própria pessoa tem necessidade de se expor. Eu dou aula na USP e também em Jundiaí, e digo para os meus alunos, falo assim, gente, você viaja, põe uma foto no Facebook, no sei lá onde você põe foto, e expõe a tua vida, com quem você foi, onde você foi, que período você foi. E as pessoas se expõem, as empresas se aproveitam, quer dizer, vamos deixar claro, as empresas se aproveitam disso para tentar violam concretamente a intimidade do empregado e tentar descobrir coisas a respeito desse empregado que podem ser utilizadas contra ele. Dou um exemplo. Outro dia eu peguei um processo no tribunal que era o seguinte, o rapaz pediu uma indenização por dano moral, porque ele dizia que a empresa tinha se utilizado de uma foto que tinha no Facebook dele para demiti-lo. E a foto era assim, era ele dando um beijo num amigo. Eu não vou discutir aqui a preferência sexual de ninguém, mas a empresa avaliou aquilo e o mandou embora. Agora, eu, sinceramente, acho que o que acontece aí é que a empresa não tem o direito de fiscalizar o Facebook dele, quanto mais de mandar ele embora por causa disso. A não ser que haja concretamente um prejuízo do trabalho, enfim. Mas é isso que está me parecendo. O que tem acontecido, na verdade, é que as relações entre as pessoas mudaram e o direito tem que dar uma resposta a isso. Nós não podemos submeter o trabalhador a qualquer tipo de violação dos direitos de sua personalidade em face do poder de direção do empregador. O empregador não tem o direito de fazer o que bem quiser com o trabalhador. O empregador não tem o direito de, por ser empregador, submeter os empregados, por exemplo, à revista. Salvo respeitáveis entendimentos em sentido contrário, eu tenho a impressão de que a revista é uma agressão ao próprio contrato, à própria existência do contrato de trabalho, onde a fidúcia deve ser um elemento integrante. Olha, se eu confio no meu empregado, eu não tenho que revistar meu empregado. Pô, tem alguma coisa errada aí.
Ah, mas eu tenho que preservar meu patrimônio? Se vira. No aeroporto também existe uma questão de segurança e nem por isso você é revistado daquela forma que você é revistado aí por algumas empresas clientes nossas. Eu vou dizer assim, clientes. Estão sempre lá na Justiça do Trabalho, visitando a gente já conhece os advogados, os escritórios, e assim. Então, isso tem que ter uma resposta concreta do judiciário. E a resposta concreta deve ser no sentido, não de se estabelecer altas indenizações, embora essa me seja concretamente para mim uma solução bastante interessante. Mas no sentido de coibir a prática de tratar o trabalhador como se ele fosse separado da figura de cidadão. Tratar, se eu estou, é muito comum essa analogia que eu faço, se eu estou andando no trânsito, por exemplo, e uma pessoa, agora usando a prática atualíssima, estende a mão sobre a faixa de pedestres querendo atravessar, mostrando claramente que quer atravessar a rua. Qualquer dia eu vou atropelar alguém, com certeza, porque as pessoas põem a mão e já vão andando. E, enfim, né? Isso vai causar acidente, com certeza. Mas, enfim, coloca a mão e quer atravessar, o empresário para, deixa a pessoa atravessar, dá lugar para a velhinha no metrô, eu acho isso muito bom. Só que, quando ele se coloca na figura do empresário, quando ele se coloca na figura do empregador, certamente ele esquece isso e trata o empregado como o empregado era tratado há 20, 30 anos atrás. Como um ser inferior que está lá e deve agradecer a Deus todos os dias por ter aquele emprego, e enfim, e por isso deve fazer o que eu mandar e pronto. O mundo não é mais assim. As relações entre empregados e empregadores mudaram, como também mudaram as respostas que o judiciário deve dar a esse tipo de situações. Os direitos da personalidade, eles devem ser objeto de um cuidado maior da nossa parte. E quando eu digo da nossa parte, eu quero dizer da parte de juízes, de advogados, de todos. Porque nós não podemos continuar entendendo que a personalidade do empregado pode ser descartada pelo simples fato de ser empregado. A pessoa, quando entra numa empresa para trabalhar, ela não deixa de ter todos os direitos que qualquer cidadão tem. E é essa, em síntese, o recado, esse é, em síntese, o recado que eu gostaria de deixar para todos. Posso concluir nesse sentido, que as pessoas devem se respeitar. Da mesma forma que as partes integrantes de um contrato de trabalho devem se respeitar. Faltando esse respeito, cabe ao judiciário dar resposta concreta a essas violações. E resposta concreta não é estabelecer indenizações de valores ínfimos que não possam fazer se sentir ao empregador. Na verdade, eu poderia falar aqui 1h30 só sobre o valor das indenizações, mas eu não vou fazer isso. Mas é assim, temos que observar o duplo caráter da indenização, que deve ser, ao mesmo tempo, reparatório e punitivo. O empregador deve sentir que ele errou e sentir que não deve agir dessa forma, sob pena de ser obrigado a indenizar novamente. Quando se estabelece indenizações ínfimas, na verdade, se atribui ao empregador, ao mau empregador, a faculdade de continuar violando os direitos da personalidade dos seus empregados. Era isso, muito obrigado, boa tarde. O professor Paulo Eduardo, de maneira simples e objetiva, a meu ver, abordou a essência desse tema, que é a dignidade da pessoa humana como resumo dos direitos de personalidade.
Eu queria fazer breves considerações. Nós temos assistido e participado lá no TST de uma quantidade formidável de processos que envolvem discussão de dano moral. A despeito do trabalho que essa quantidade de processos dá, eu não tenho dúvida que isto é sinal de evolução da nossa sociedade, evolução nas relações entre empregados e empregadores. É preciso que a gente lembre que no artigo 1º da Constituição está dito o seguinte: são fundamentos da República: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Uma Constituição que no seu artigo 1º coloca como fundamento o valor social do trabalho e da livre iniciativa, coroa uma trajetória que remonta à antiguidade em relação ao valor que dá ao trabalho. Todos nós sabemos que na antiguidade, na Idade Média, trabalho era algo desprezível. Só trabalhava quem era desqualificado socialmente. Só com a Revolução Industrial que o trabalho passou a ser visto como algo que merecia respeito, o trabalho em si. A pessoa do trabalhador, nós ainda estamos em evolução para entender que nós precisamos respeitá-lo. Por que é que a Constituição coloca a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho? Porque só se valoriza o trabalho quando se respeita a pessoa do trabalhador, como o Paulo acabou de falar. Todos nós costumamos respeitar aqueles que são iguais. E temos uma certa reserva, quando não uma reserva absoluta, em relação àqueles que são diferentes. E nessa nossa sociedade, a gente mede a igualdade pela situação socioeconômica das pessoas. Então, nós, a classe média, merecemos todo o respeito. Mas não se respeita o trabalhador. Todos aqui têm noção mais do que suficiente do que é trabalhar no corte de cana-de-açúcar. Quem é que em sã consciência pode dizer que isto é respeito ao trabalhador? É por isso que nós temos tantas reclamações que chegam ao TST discutindo indenização por dano moral, porque nós vivemos um momento de muito desrespeito à dignidade das pessoas. Eu tenho certeza que nenhum juiz, né, fica satisfeito em condenar uma empresa a pagar indenização por dano moral. O que a gente quer é que as empresas respeitem os seus empregados, que as condições de trabalho sejam dignas. Eu falei do corte de cana, mas não precisa. Vocês acabaram de fazer na palestra anterior uma ginástica relacionada com a LER. Uma empresa que se omite e permite que as condições de trabalho levem alguém a ficar aleijado pelo decurso do tempo naquela atividade desenvolvida de maneira indevida, desrespeita a dignidade das pessoas. Então, nós estamos exatamente no momento de transição, eu acho, de percepção de que é preciso agir para que haja respeito à dignidade, para o momento em que se vai respeitar a dignidade. E que daí, judicialmente, nós teremos poucos casos a discutir eventuais indenizações. O interessante é o seguinte: se tivesse que definir dignidade, princípio da dignidade da pessoa humana, tem várias definições, mas o que é que significa, afinal? Eu fico imaginando que dignidade é o direito que todo mundo tem de ser respeitado pelas outras pessoas e pelo Estado. Como Paulo bem diz, respeitado como pessoa e como trabalhador. E esse respeito é perceber que
todos numa sociedade têm direito não só a trabalho, casa e comida e roupa, mas a educação, a lazer, a uma vida decente, digna. E isto é uma realidade para nós. Mas nós fingimos que não percebemos que a grande maioria dessa classe trabalhadora tem vida indigna. Alguém que trabalha de sol a sol, depois vai para casa, come quando tem o que comer, se joga na cama, desmaia e acorda de madrugada, ainda de noite, para voltar a trabalhar, a gente acha que essa pessoa tem a dignidade respeitada porque ele tem um domingo de folga. Dignidade da pessoa humana são 7 dias por semana, 24 horas por dia. A nossa sociedade só vai ser uma sociedade justa o dia que a gente primar pelo respeito à sociedade. Nós temos que tratar todo mundo como a gente gostaria de ser tratado. E não é dar bom dia, boa tarde, com licença. Isso também faz parte. Mas é combater as condições nocivas de trabalho, as violências que a gente comete. Aproveita que hoje é dia de São Pedro e São Paulo, né? Se não houvesse um outro argumento, tem um argumento cristão, o Souto Maior. Lembra que Jesus falou que a gente tem que tratar todo mundo como nós gostaríamos de ser tratados? Esse é o ensinamento básico, isso é dignidade. Mas não é tratar o outro que a gente acha que é igual que está de gravata. É todo mundo. É não permitir no meu local de trabalho que alguém tenha uma vida indigna. E se tiver, quem é responsável tem que ser obrigado a indenizar. Nós temos percalços, você falou de um assunto que é delicado. Como é que se cumpre o artigo 944 do Código Civil? O que é medir o dano pela sua extensão? Como é que quantifica? Esse é o problema menor. Né? O que é uma indenização justa, pensando em quem vai pagar e sente no bolso, né? Que talvez seja a melhor pedagogia, né? Num regime como o nosso. E o que é uma indenização justa do ponto de vista de quem recebe? Esse é um problema secundário. Mas é a custa dessas indenizações que nós vamos construindo uma sociedade em que, se não for por outro motivo, pelo menos para que não diminua muito o lucro, se respeite as condições de trabalho. É por isso que eu achei notável a colocação do Paulo, porque ele toca no âmago desse tema dos direitos da personalidade. Oxalá, eu acho que eu não pego, viu, Felipe? Mas oxalá a gente tenha uma sociedade, não em muito tempo, né, que prime pelo respeito à dignidade de todo mundo. Aí nós vamos ter que mudar o tema dessa mesa. Mas, por hora, eu espero que todo mundo saia, pelo menos com um instante, né, de reflexão. Que contribuição nós estamos dando para a nossa sociedade, para o respeito dos nossos iguais. Muito obrigado. Está encerrada a mesa.